Shalom. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo permaneçam com todos vocês. É muito bom estarmos juntos para aprender mais da palavra de Deus durante esse período dos 10 dias de oração, em especial com o programa Primeiro Deus, que nós temos buscado compreender mais através da palavra de Deus acerca do evangelho eterno de Jesus Cristo revelado ao apóstolo João. É muito importante que nós tenhamos em mente que o evangelho, a palavra de Deus boa, agradável, perfeita, que nos leva à instrução, à compreensão, ela já foi implantada na mente, no coração do ser humano desde o momento da criação. Deus tem o propósito que nós vivamos bem, em paz, em harmonia, que sejamos bem-sucedidos, que sejamos felizes em tudo aquilo que nos aplicamos a fazer. Então, Deus, né, diante da nossa corrupção do pecado, diante da corrupção humana do pecado, Deus nos proporcionou a reconciliação, a misericórdia, a graça, o perdão, a restauração através da sua palavra, que é boa, agradável e perfeita, que é apresentada na expressão do evangelho, a palavra boa de Deus que nos leva a compreender quais os verdadeiros propósitos de Deus para a nossa vida. Este evangelho eterno, ele é apresentado de várias maneiras, em expressões diferentes ao longo da revelação bíblica, ao longo da história da humanidade, e quando chega no livro de Apocalipse, que a palavra Apocalipse em grego quer dizer revelação, então ele não é um livro de enigmas, não é um livro para esconder mensagens, pelo contrário, ele é um livro que apresenta a revelação de Deus para que nós possamos estar firmados na palavra, que sejamos guiados pelo Espírito Santo, que mantenhamos o foco em Jesus Cristo para vencer as adversidades dessa vida e ser mais que vencedor em Cristo Jesus. Assim, desta maneira, Deus nos dá um alerta em Apocalipse, capítulo 14, através do que é conhecido como as 3 mensagens angélicas que nós estamos passando durante esses 10 dias de oração. Hoje é o 9º dia, e neste 9º dia nós vamos dar ênfase à 3ª mensagem angélica, que está em Apocalipse, capítulo 14, dos versículos 9 a 12, onde o texto bíblico nos diz assim: Seguiu-se a este outro anjo, o 3º, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da cólera da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. Aí, quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, esse texto apresentado, ele tem muitas questões simbólicas que fazem parte da compreensão hebraica, símbolos da própria Bíblia que são apresentados dentro da expressão religiosa e cultural para os judeus, para os hebreus. Então, esse texto, lido pela cultura hebraica, ele é muito fácil de ser compreendido dentro dos símbolos apresentados. Quando se fala a respeito da marca da besta e a oração, que é o tema de hoje, o tema deste 9º dia de reflexões, de crescimento, de estudo, de busca,
Então, a marca da besta e a oração trata a respeito do nosso relacionamento íntimo de comunhão com Deus e como nós desenvolvemos a prática do evangelho em nossa vida. Nós estudamos a Bíblia, nós estudamos a palavra de Deus, não apenas para adquirir conhecimento, mas para que possamos ser revelados de nós a nós mesmos, para sabermos o que é necessário transformar, o que é preciso mudar, para que nós vivamos segundo o caráter e personalidade do próprio Deus em Jesus Cristo, revelado em Jesus Cristo durante o tempo da sua humanidade. O propósito de Deus para a humanidade na criação humana desde o Éden, quando Deus cria homem e mulher, Adão e Eva, ele já tem o propósito que o homem tenha o caráter, a personalidade dele mesmo, por isso a expressão de que o homem é feito à sua imagem e à sua semelhança. Homem e mulher os criou. É assim a expressão do texto de Gênesis capítulo 1. Homem e mulher os criou à sua imagem e à sua semelhança. E Deus quer que nós vivamos de uma maneira em que a nossa expressão de vida cristã, a nossa expressão de vida criada à imagem e semelhança de Deus, traga honra a Deus através da nossa existência, através da nossa postura de vida, que nós, através da integridade, do respeito, da boa convivência, da adoração ao único Deus criador de todo o universo, essa honra dada ao Deus soberano e supremo, esta honra devida a Deus é a reivindicação que nós fazemos através da nossa vida cristã. Então, quando nós estudamos a palavra de Deus, nós o fazemos para sermos transformados na nossa mente, no nosso caráter, na nossa personalidade, para que dentro da integridade que nos é proposta, que nos conduz para a vida eterna, dentro dessa integridade que nos vai fazer reconhecer que somos limitados, que somos imperfeitos, que somos pecadores e que precisamos do sacrifício de Jesus Cristo, da graça de Jesus Cristo, de manter o foco em Jesus Cristo, de ser transformados pelos frutos do Espírito Santo, viver em novidade de vida, para que, pelo sacrifício de Jesus e pela sua expressão de vida, dentro deste parâmetro de transformação que nos é proposto, nós possamos chegar à vida eterna, onde o próprio Jesus já venceu a morte, venceu o pecado, para que nele nós possamos vencer também. Então, quando o texto apresenta a questão da marca da besta, ou a marca de Deus, quais as marcas que nós temos apresentado através da nossa postura de vida? E como nós apresentamos esta marca? A marca da besta não se trata da vacina contra a Covid-19, não se trata de um chip, não se trata de um elemento que possa ser implantado no corpo do ser humano, não se trata dessas coisas que são tão discutidas. Quando nós observamos a Bíblia com detalhes dentro da essência do Evangelho eterno que é apresentado, nós conseguimos entender com clareza o que significa essa expressão da marca da besta e da marca de Deus, do selo de Deus, aonde seremos selados. Quando, aqui em Apocalipse, capítulo 14, a partir do versículo 9, olha o que o texto diz. Seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este
beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Do que se trata esse texto? Do que se trata essa questão? O que adora, se alguém adora a besta e a sua imagem. O que significa isso? Em primeiro lugar, compreenda, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, a nossa postura de vida tem que ser compatível à do Criador. Os filhos se parecem com o Pai. E a grande questão é de quem nós somos filhos. Os filhos de Deus se parecem com Deus ao falar, ao se comportar, ao interagir com as pessoas, na sua estrutura de família. Os filhos de Deus devem parecer com Deus através dos frutos do Espírito. Os filhos do adversário de Deus também vão parecer com ele, né? Na sua desonra, na sua forma agressiva de ser, na sua forma prejudicial de se apresentar. Então, pela postura de vida que uma pessoa adota, ele mostra qual é a sua origem, quem ele escolheu como pai. E é esta questão que está sendo discutida aqui. Por que a expressão besta? Esta expressão besta, que trata de um animal, o animal como uma besta, é porque está se tratando de uma questão de que aqueles que se distanciam do Criador, eles estão num estágio de irracionalidade espiritual. Eles não estão raciocinando com lógica espiritual, porque se você tem um Deus bom, amável e perfeito, por que você vai dar ouvidos para alguém que só quer o mal, que é imperfeito, que é prejudicial a você, que traz prejuízos à sua vida particular, à sua família constituída, à sua família de origem, à sociedade em que você está inserido, é prejudicial à sua saúde, é prejudicial às suas emoções, aos seus sentimentos. Então, quando uma pessoa escolhe aquilo que é prejudicial a si mesmo e a todos aqueles que o cercam, isto é irracional. Então, o envolvimento com a besta, né, é apresentado a figura por ser um envolvimento, espiritualmente falando, irracional, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, dentro da racionalidade perfeita espiritual, ele não escolheria o mal para si mesmo ou para aquelas pessoas que o cercam e muitas vezes as pessoas que ele ama. Ele prejudica até as pessoas que ele ama através das suas más escolhas, né, pela irracionalidade espiritual. Então, o que é a marca da besta? Quando nós voltamos o texto de Apocalipse um pouquinho, aqui no capítulo 13, o versículo 16 em diante, o texto diz assim: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, que faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Ora, esse número é 666. 666, o número tão falado a respeito da marca da besta, o símbolo do adversário de Deus. Porque Deus, na sua perfeição, na sua triunidade, ou na sua trindade perfeita, pela expressão da gematria hebraica, seria através do número 7. O 7 que representa a totalidade da perfeição. Então, Deus Pai,
o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo, eles formam uma triunidade perfeita, uma trindade perfeita, que formaria o número 777. O homem, ele é imperfeito, e a imperfeição do homem é apresentada pelo número 6. O 6 representa a imperfeição humana, porque ele se torna incompleto, né? Tendo por base que os dias da criação são 7, exatamente porque apresenta a totalidade da perfeição de Deus. Então, o que para no 6 é imperfeito. A ideia de ter uma trindade ou uma triunidade imperfeita mostra uma contrafação a respeito do inimigo de Deus e aqueles que escolhem agir de acordo à orientação desse adversário de Deus passam a ter a sua marca. Então, a marca é 666, 666, imperfeição, somada com imperfeição, somado com imperfeição. 666. O ser humano imperfeito, 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 promovida esta imperfeição por dar ouvidos a Satanás, o adversário de Deus. Então, a sua postura de vida é uma postura imperfeita, porque ele rejeita a sabedoria e o conhecimento espiritual de Deus. E a expressão que o texto usa, que esta marca vai estar na mão ou na fronte. O que quer dizer isso? Observem o que o texto diz aqui, é Apocalipse 13:17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, ou o número do seu nome. E esta marca, no versículo 16, fala que ela estará sobre a mão direita ou sobre a fronte. Por quê? Porque a mão direita representa as nossas atitudes, a nossa postura de vida, o nosso comportamento, e a fronte representa os nossos pensamentos, aquilo que foi colocado, construído dentro da nossa mente e que forma o caráter e a personalidade. Então, o que o texto está falando é que pelas suas atitudes e pela sua maneira de pensar, que reflete na sua maneira de agir, que vai apresentar quem você de fato é, o seu caráter e a sua personalidade. Então, de acordo com a sua postura de vida em atitudes, pensamentos, caráter e personalidade, é que você mostra se você tem a marca da besta ou se você tem a marca de Deus pelo Espírito Santo. Observem que no texto de Deuteronômio, capítulo 6, né, se você olhar na sua Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 6, olha o que o texto diz a partir do versículo 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Atarás como sinal na tua mão e serão por frontal dos teus olhos, na sua fronte, e as escreverás nos umbrais das portas da sua casa. Olha o que o texto fala, olha o que Deus está falando. A declaração maior dos filhos de Deus. Ouve, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E o nosso relacionamento com este único Senhor, com o único Deus, como deve ser? Amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e com todas as nossas forças. E como que eu vou demonstrar isto?
eu vou demonstrar isto porque isto vai ser um sinal, e aqui ele usa o símbolo, através da minha mão ou através da minha fronte, atitudes e pensamentos. Então, observe que aqui em Deuteronômio capítulo 6, a palavra de Deus apresenta que você se torna filho de Deus, representante de Deus, e você apresenta a imagem e semelhança de Deus que você foi criado através das suas atitudes, pensamentos, do seu caráter e da sua personalidade. E esta marca está simbolicamente na mão direita e na fronte, nas suas atitudes e pensamentos. Agora, voltando ali para Apocalipse 13, né, o versículo 16, que fala que a marca da besta também está no mesmo lugar, na mão e na fronte. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que, pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelo seu caráter e pela sua personalidade, você mostra através da sua vida se você tem a marca da besta ou se você tem a marca de Deus. É assim que a Bíblia nos apresenta. É por isso que nós temos que buscar compreensão. Nós não podemos agir como seres irracionais. Por isso a expressão do besta. No Nordeste, por exemplo, esta expressão besta é muito usado como uma expressão comum, né, da fala comum do dia a dia, para falar, para se referir a uma pessoa que está agindo de uma maneira inconveniente, para estar agindo de uma maneira irracional. Né? Também uma parte de Minas Gerais utiliza esta expressão, né? Tanto o Nordeste quanto uma parte de Minas, falando, deixa de ser besta, né? Deixa de agir dessa maneira irracional, porque é exatamente isso o que a palavra significa. Aquele que tem a marca da besta, ele age de uma maneira irracional diante das questões morais, éticas, espirituais, familiares, sociais. Por quê? Porque na sua conduta de vida, agindo de maneira irracional, ele traz prejuízo para si mesmo, para a família, tanto a família de origem, da onde ele nasceu, quanto a família que ele constituiu, né, e também a sociedade que ele está inserido. Então, a pessoa que se envolve com drogas, com alcoolismo, com pornografia, com imoralidades, a pessoa que é grosseira ao falar, a pessoa que é agressiva ao falar, então esta pessoa, ela não tem, né, o selo de Deus, ela não tem a marca de Deus, e sim tem a marca da besta. É uma pessoa que age de uma expressão de vida irracional. Nós devemos, como filhos de Deus, expressar a marca de Deus em nossa vida. E como nós vamos fazer isso? Olha como o texto de Apocalipse 14 fala no versículo 12. Apocalipse 14, 12, a mensagem do terceiro anjo, ele fala aqui assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Guardar os mandamentos de Deus, a palavra de Deus, a expressão de vida de Deus, manter a fé em Jesus. O que é manter a fé em Jesus? É crer que Jesus venceu o que era impossível ao ser humano, que era viver sem pecado para poder vencer a morte. Jesus, na sua humanidade, ele fez isso por nós. Ele se tornou carne, viveu 33 anos sem pecado para que, através da sua morte, ele vencesse a morte por todos aqueles que o adoram, unicamente o recebem como Senhor e Salvador da sua vida, aqueles que perseveram, né, como santos, como separados, aquele que persevera, né, nos mandamentos de Deus e mantém
a fé em Jesus. O que é manter a fé em Jesus? Manter a fé em Jesus é reproduzir a vida de Cristo em si mesmo. É por isso que nós somos chamados de cristãos, porque assim como o apóstolo Paulo, nós temos que dizer, não sou eu que vivo mais, mas é Cristo que vive em mim. E nós temos uma luta diária contra o pecado, contra aquilo que nos afasta de Deus, contra a corrupção do pecado que ainda fica na nossa mente, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, e todos os dias nós nos fortalecemos na palavra de Deus pela oração, buscando nos encher do Espírito Santo, para que a nossa vida seja, como Jesus fala em Mateus capítulo 7, 16, que pelos frutos você vai conhecer se uma pessoa tem a marca de Deus ou se tem a marca da besta. Pelos frutos o conhecerei. E quais são estes frutos? Esses frutos, aquele que tem a marca da besta, ele tem as obras da carne. E aqui em Gálatas 5,19, fala a respeito das obras da carne. Quem tem a marca da besta, olha como é a postura de vida dele. Gálatas 5,19. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões e facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Não herdarão o reino de Deus os que praticam tais coisas. Para aqueles que praticam, para entrar no reino de Deus, é necessário arrependimento, confissão, conversão, para receber o perdão, a graça e a misericórdia de Jesus Cristo, que está proposta e disposta a toda a humanidade. Para aquele que, mesmo corrompido pelo pecado dessa maneira, aquele que vivia segundo a marca da besta, segundo as obras da carne, mas que quer ter regeneração, quer se transformar para viver segundo o propósito de Deus, para declarar ao mundo que ele tem somente um Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo, e que ele recebe a Deus o Pai como seu Pai, Criador, mantenedor, e que a partir daí ele será guiado e estará sujeito à direção do Espírito Santo pela Bíblia, que é a única regra de fé e prática para todo cristão, para todos os que querem seguir por este caminho, têm a oportunidade de serem regenerados em Cristo Jesus e reconciliados com Deus pela palavra e pelo Espírito Santo. Aí eles vão deixar esse comportamento desregrado, vão deixar a marca da besta para receber a marca de Deus. E a marca de Deus são os frutos do Espírito Santo, que está aqui a partir do versículo 22 de Gálatas 5. O versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se você tem a marca de Deus, você vai ter os frutos do Espírito. E o primeiro fruto do Espírito é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Além do amor, a partir do amor, você vai ter alegria, paz, paciência, benignidade, mansidão, você vai ter bondade, fidelidade, domínio próprio. Então, todas essas questões estão implícitas na marca que eu apresento através da minha postura de vida. A reflexão dentro da nossa
oração de hoje é quais são as marcas que você tem apresentado através da sua postura de vida. Você tem apresentado a marca do selo de Deus pelo Espírito Santo, apresentando os frutos do Espírito, o amor, a paz, a paciência, a mansidão, a benignidade, a longanimidade, o domínio próprio, ou você tem apresentado a marca da besta através das obras da carne, através das dissensões, das facções, da prostituição, através da impureza, da idolatria, das inimizades, dos ciúmes, das discórdias, das dissensões. O que você tem apresentado através da sua vida são o que vai remeter à marca da besta ou à marca do selo de Deus pelo Espírito Santo, pela perseverança. A escolha que Deus propõe para você hoje é que você escolha ter os frutos do Espírito Santo e seja selado por ele para o dia final, para que você seja reconciliado com Deus. E você que já conserva esta perspectiva de manter a marca de Deus, siga o que Apocalipse 14, capítulo 14, versículo 12 diz: continue perseverando. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Este é o que tem o selo do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. O que tem as obras da carne se distancia de Deus. Vale a pena perseverar na oração como filhos de Deus e manter a marca de Deus e desprezar, né, a marca da besta. É isso que Deus quer nos apresentar no dia de hoje. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Te agradecemos pela instrução, pelas exortações, pelo ensino que o Senhor nos oferece todos os dias. Que o Senhor nos dê a tua paz, que possamos perseverar na tua palavra, que sejamos guiados pelo teu Espírito Santo com foco em Jesus Cristo, que possamos manter a perseverança nos teus mandamentos e a fé em Jesus. Que o Senhor frutifique em nós os frutos do Espírito Santo todos os dias, que tenhamos amor, paz, paciência, mansidão, benignidade, bondade, domínio próprio, que nós possamos, através da nossa vida, revelar o Senhor, revelar o nosso Criador e revelar que Jesus Cristo nos reconciliou com o Senhor através do seu sacrifício na cruz. Que o Senhor nos dê da tua paz, que a nossa vida sempre esteja em tuas mãos e que o Senhor transforme em nós o que ainda precisa ser transformado. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vocês. Tenham um excelente dia em nome de Jesus. Shalom.